Oi, gente, tudo bem com vocês? Queria trazer uma breve reflexão bíblica para vocês, para o nosso coração, e é sobre testemunho, e baseado no testemunho de Paulo aos Gálatas. Essa reflexão bíblica se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 14, que diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo conta um pouco do seu testemunho aos Gálatas com um propósito. E esse propósito é que Paulo pregou o evangelho aos Gálatas, o evangelho da justificação pela fé em Cristo, o evangelho da graça de Deus. E os Gálatas, com o passar do tempo, passaram a esquecer a mensagem que Paulo estava pregando, estavam abraçando outro evangelho. Qual é esse outro evangelho? O outro evangelho a qual os Gálatas estavam abraçando era que eles precisavam se circuncidar para ser salvos. Eles precisavam ter as práticas judaicas para ser salvos. E Paulo escreve a carta aos Gálatas justamente contrapondo essa ideia. Será que nós somos salvos pelas obras da lei ou pela justificação pela fé? Por isso que essa carta é a carta da liberdade. Mas esse texto que nós lemos, Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregou aos Gálatas não é um evangelho dele mesmo, não é um evangelho da sua própria consciência, mas é um evangelho que ele recebeu por revelação do próprio Cristo. E Paulo, falando isso sobre o seu testemunho, ele ainda diz mais, porque a gente sabe qual foi o proceder dele, que ele perseguia a igreja de Deus, que ele matava muitos cristãos. E ele continua dizendo de que no judaísmo ele foi o melhor da sua geração. Por que Paulo fala isso? Porque os cristãos estavam abandonando o evangelho genuíno de Paulo e abraçando o evangelho, esse outro evangelho que nós precisamos de algo mais para ser salvo, que nós precisamos guardar o sábado, que nós precisamos nos circuncidar, que nós precisamos praticar os ritos judaicos para sermos salvos. E Paulo estava dando o seu testemunho para dizer a seguinte coisa: que ele já veio de lá, que ele já veio do judaísmo, que ele foi o melhor da sua geração. E ele perseguia até mesmo a igreja, achando que estava fazendo isso para Deus, o que ele sabe que estava muito enganado. Então, Paulo escreve o seu testemunho para exortar aos Gálatas de que a salvação ela nunca vai ser por eu me circuncidar, por algo mais, mas a salvação é pela graça. A salvação é pela justificação, pela fé em Cristo. Então, Paulo escreve sobre o seu testemunho para exortar os Gálatas para a glória de Deus. Paulo não relata o seu testemunho para vangloriar a si mesmo, mas Paulo escreve para que os cristãos possam ter consciência de que ele já tinha vindo do judaísmo. E ele, vindo do judaísmo, tinha experiência suficiente para mostrar que as práticas judaicas elas não são suficientes para a salvação da alma humana. Elas não são suficientes para apaziguar um coração desesperado. Mas a salvação em Cristo, o dom de Deus, foi suficiente para Paulo. E a reflexão é a seguinte: de como nós estamos usando o nosso testemunho. Será se nós estamos usando o nosso testemunho para nos autogloriar? Será que nós estamos usando o nosso testemunho para nos vangloriar, para mostrar para as pessoas
tipo, o desejo que a gente tinha na nossa vida anterior, ou será se nós estamos usando nosso testemunho para a glória de Deus? Se nós possamos usar o nosso testemunho para as pessoas verem que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor, para que nós possamos dar o nosso testemunho segundo o Evangelho, para que as pessoas possam ver que a graça de Deus é real, que nós recebemos um novo nascimento e que Cristo nos fez nova criatura. Que nós nunca possamos nos vangloriar, mas que todas as vezes que nós formos usar o nosso testemunho, que seja para a glória de Deus. E eu espero que essa reflexão tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe.